pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos dar continuidade sobre a América Anglo-Saxônica, falando sobre os Estados Unidos. Bom, então como de costume, a aula está dividida em duas partes. Então hoje nós iremos falar sobre a organização territorial e a organização política, e na semana que vem nós iremos falar sobre os aspectos populacionais e os aspectos econômicos. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu coloquei para vocês foi um mapa sobre os Estados Unidos e a divisão política, que seriam as 50 unidades federativas, 50 estados, entre aspas, e o Distrito Federal. A primeira coisa que vocês devem ter notado é que essas 50 unidades federativas, elas são divididas de forma bem retinha. Então ela é mais uniforme do que o dos outros países. Eu vou colocar para vocês aí a gente comparar os estados, a divisão dos estados do Brasil e dos Estados Unidos. E por que acontece essa diferença? Por que a divisão dos Estados Unidos ela é uniforme, ela é mais reta? Porque ao contrário do Brasil e de outros países, os Estados Unidos ele foi sendo dividido, ele foi sendo criado para facilitar a parte política. Então ele não usou aspectos, critérios naturais, como montanhas ou rios para dividir, que é o que acontece na maior parte dos estados, até mesmo entre cidades aqui do Brasil. Então, na maioria dos estados, nós temos uma divisão feita e medida para facilitar a parte política. Então, ele não precisou usar aspectos naturais. Por isso que ficou tão bem desenhadinho. E essas fronteiras, elas são chamadas de fronteiras secas, porque ela não usa nenhum critério natural. Bom, nesse globo aqui do cantinho, a gente pode notar a localização dos Estados Unidos. Além da localização dos Estados Unidos, ele mostra a localização do Alasca e do Havaí. Então, o Alasca, ele é uma península no noroeste do continente. O que seria uma península aí? É uma porção de terra do continente que avança sobre o mar ou sobre o oceano. E nós temos também o arquipélago do Havaí, que é no Oceano Pacífico. Lembrando que arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, analisando aqui. Então, nós temos dois países que fazem fronteira com os Estados Unidos, que é o Canadá e o México. Fazer fronteira, pessoal, é estar assim, ó, grudadinho, tá bom? Sem nenhuma divisa. Então, nós temos essa ligação, tem um limite apenas imaginário. E nós temos vários estados do território dos Estados Unidos que faz fronteira com o Canadá e também que faz fronteira com o México. Então, vocês podem perceber, todos esses estados que estão aqui fazem fronteira com o México. Então, por exemplo, Novo México, o Texas, fazem fronteira com o México. O mesmo acontece aqui com o Canadá, tá bom? Então, todos esses estados que estão aqui na bordinha fazem fronteira com o Canadá. Por que eles separaram em dois mapas os Estados Unidos e colocaram aqui em cima pra gente o Alasca e o Havaí? Porque o Alasca e o Havaí está distante, entre aspas, dos Estados Unidos. Então, não é em terras contínuas. Então, o território do Alasca, ele faz fronteira com o Canadá, mas pertence aos Estados Unidos. E o território do Havaí, ele está situado no Oceano Pacífico. Como a gente falou, é um conjunto de ilhas. E mais uma coisa que nós também notamos aqui nesse mapa, que os Estados Unidos, ele é banhado por dois oceanos. Então, ele é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. E os Estados Unidos, ele tem uma extensão territorial de 9.832.510 km². Então, ele é o segundo maior país do continente americano e o terceiro mais extenso do mundo. Então, ele é superado só pela Rússia e pelo Canadá. Então, ele é um território rico em recursos naturais. Então, isso impulsiona muito a industrialização e o desenvolvimento econômico, que a gente vai falar bastante nessa quinzena e na próxima. E também a saída para o Oceano Atlântico e para o Oceano Pacífico favorece esse comércio internacional com a Europa e com a Ásia. E também a posição estratégica de navios militares, como a gente já sabe, os Estados Unidos ele tem um grande poder bélico, um poder de arma muito grande. Então, a Marinha estadunidense tem a maior e mais equipada frota do planeta, com base para operar em várias regiões do mundo. Então, a gente já vê o ataque dos Estados Unidos em algumas regiões, mas os Estados Unidos também tem ele também é uma grande potência quando a gente fala em poder bélico. Então, para finalizar, nós já fizemos a análise do mapa. Os Estados Unidos da América, que é o nome oficial do país. Então, a gente chama de Estados Unidos, mas é igual ao Brasil. A gente chama de Brasil, mas o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil.
Então, os Estados Unidos da América constituem uma federação que caracteriza por ser um Estado descentralizado. Atente-se que Estado está escrito com E maiúsculo, então a gente está falando de país aí, tá bom? Ou seja, os estados, que são as 50 federações mais o Distrito Federal, eles possuem uma autonomia. Então, eles possuem constituições, possuem leis próprias. Então, cada estado é independente nos Estados Unidos. Então, cada estado dos Estados Unidos, cada federação dos Estados Unidos é independente. Então, por ser unidades federativas independentes, as leis também podem ser diferentes de um estado para o outro. Então, por exemplo, a gente assiste filme que a idade mínima para dirigir é de 16 anos. Tem estados que, como aqui no Brasil, não pode se dirigir antes dos 18 anos. Então, nós temos essas diferenças de leis entre os estados dos Estados Unidos. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!